Olá pessoal, então vamos para o terceiro módulo, que é técnica de instalação do papel de parede. Então vamos no item passo a passo, né, da instalação de papel de parede. Quais são os passos que tu vai ter que fazer, né, para iniciar a tua instalação de papel de parede? Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer é averiguar toda a superfície da parede, né? Se ela não tem infiltração, fissuras, rachaduras, né? Bolha na pintura, de repente o reboco, né, caindo ou se esfarelando, né, se deteriorando. Então, depois de resolvido todos esses problemas, né, outra coisa que você vai ter que fazer é remover todos os equipamentos, né, que estão naquela parede que vão te atrapalhar na tua instalação. Então, tu remova tudo que puder te remover de acessórios, tipo espelho de tomadas, de interruptores, quadros, né? Tu vai ter que tirar também os parafusos, se for o caso, se não voltar esse quadro, né, novamente à parede, você vai ter que remover esse parafuso e a bucha e fazer aquele tratamento com aquela massinha de tapa-furo, né? Remover todos os acessórios que tiver, por exemplo, se for fazer uma instalação num banheiro, papeleira, toalheiro, cabide, tudo isso você vai ter que remover antes para facilitar a tua instalação. Outro também são aqueles ganchos, né, para suporte no caso de cortinas ou cortinas retrátil, né, que tu puxa tipo persianas, também tu vai ter que remover elas da parede para facilitar a tua instalação. Tudo que você puder remover, depois reinstalar, eu aconselho a fazer essa remoção, facilita bastante na hora da instalação. Tá? Então, esse é um dos itens, né, que você tem que cuidar, então é remover tudo que é necessário na parede, ver se a superfície está boa para a instalação, fazer a espatulagem, no caso, se tiver aqueles pequenos pedriscos, né, na superfície da tua parede, ou lixar ela para remover todo esse material, né, que tiver na superfície da parede, deixar ela o mais liso possível. Outro passo que tu tem que fazer depois de fazer essa, né, lixar ou espatular seria passar um pano seco em toda ela. Tem que passar um paninho para remover esse pó todo, esse material, né, que ficou na parede. Depois de tudo isso feito, a próxima etapa é varrer, remover todo o material que está no chão. Por quê? Em alguns casos, quando vai aplicar o papel de parede, às vezes a pontinha de baixo do papel pode ser que encoste por acidente no piso. E vai colar todo esse material, né, esse material solto no papel, né, prejudicando na hora da instalação, né, ficando aquela parte final toda cheia de pedra, né, pedrisco grudado no papel e ficando aquele acabamento muito feio. Então, para evitar isso, né, você pega e varre o local, limpa o local onde vai ser instalado o papel de parede. E o próximo passo, né, depois de fazer toda essa limpeza, é fazer a medição, né, da parede ou do local onde vai ser colocado o papel de parede. Então, você tem que ter cuidado, né, e medir a altura da parede, tá? Sempre considere assim, ó, a altura da parede mais 10 centímetros de quebra. É a margem de segurança, né, para vocês. Eu recomendo sempre. Depois que tu tiver experiência, até pode diminuir essa margem, mas para quem está iniciando, no caso, né, que você não tem experiência nesse ramo, aconselho uns 10 centímetros de margem de segurança. Tá? Então, se a parede medir 2,40, você vai botar 2,50, né? Vai cortar com 2,50. Essa é a medida que vai tirar de altura. A outra medida que você vai ter que tirar é a largura da parede, né? A largura da parede. Você tendo a largura da parede, você vai dividir essa largura por
0,53. O que é o 0,53 no caso? Nesse caso que eu estou passando, 0,53 é a medida da largura do rolo de papel de parede. Existe no mercado o de 74, se não me engano. Mas esse já faz um bom tempo que eu não vejo no mercado. Então ela está se tornando padrão. Essa aqui, de 53 centímetros. E tem a outro papel que a gente encontra no mercado, que é de 1,06 m, que é o dobro da largura. Tá? Então, para facilitar, geralmente, quando a gente compra papel de parede no mercado, né, é 53 centímetros. Então, tu vai pegar a largura da parede e divide por 53 centímetros. Aí tu vai ter a quantidade de faixas que você vai ter. Por exemplo, uma parede com 2 metros de largura, você vai precisar de 4 faixas, né, de papel de parede. Tá? Claro que depois eu vou apresentar na outra aula como é que a gente faz essa medição, como é que a gente faz esse corte. Tá ok? Então eu estou passando para vocês mais ou menos o passo a passo. Então, depois de medido a parede, a gente vai fazer o corte do papel. Então, você tendo a altura e a largura, você vai saber que, por exemplo, o exemplo que eu dei, que a parede tenha 2,40, você vai tirar uma faixa com 2,50 de comprimento. E tu vai fazer o corte com 2,50. E como a gente fez um cálculo, se a parede tivesse 2 metros, nós vamos fazer 4 faixas de 2,50. Tá ok? Só que tem um porém, né? Essa medida que tu vai tirar são em papéis tipo esse aqui, ó, listrados, ou papel, né, que não tenha desenho, papéis que não tenha desenho nenhum, né, que são papéis tipo linho, imitando linho, textura. Esses papéis geralmente não precisa dessa observação. Mas o papel que tenha desenho, você vai esticar a primeira faixa, né, a primeira faixa que você vai retirar, vai cortar com 2,50 e você vai ter que pegar a segunda faixa e colocar do lado dela, para ver onde casa o desenho. Tá? Se for lado a lado, né, o desenho é a mesma posição da primeira folha. Se for desencontrado, você vai ver que ela vai ter ao lado esquerdo não vai coincidir com o lado direito, o encaixe do desenho. Então, de repente, vai ter que movimentar para cima, para baixo e ver, né, essa medida certinha. E depois, sim, cortar com 2,50 essa segunda faixa. Tá ok? Então, essa observação você tem que cuidar na hora de você manusear, né, o papel de parede para fazer o corte. Tá? Essas informações, se ela é desencontrada ou né, de lado a lado ou desencontrado, você vai encontrar essa informação na etiqueta, né, no rótulo ou etiqueta que o pessoal fala do rolo de papel de parede. Lá vai ter um desenho, né, que quando tem uma seta lado a lado, a seta é uma de frente para a outra. Né, o desencontrado vai encontrar uma seta, né, afastado da outra. E quando o papel é liso ou, né, no caso desse aqui, é listrado, ela vai informar que é 0, né, esse encontro. Então, tu não precisa obedecer, né, o encontro nenhum. É só encostar o papel lado a lado. Tá ok? Então, depois de fazer, né, esse corte do papel, você vai fazer a aplicação da cola no papel para poder aplicar na parede. Tá ok? Mas essas técnicas eu vou apresentar em outro momento.
outro item importante é quais os fatores, o que é necessário, né, para se ter uma boa instalação, né, uma instalação perfeita, né? Um dos itens justamente é a parede, tá? Então, para que uma instalação seja boa, é justamente aquela de remover todos os pedriscos, né, e todo o material que tu sentir na parede, para que ela fique lisa, né? É um dos fatores também que vão acarretar na qualidade da tua instalação. Outra observação que você tem que fazer, né, para uma boa instalação é você fazer o alinhamento correto. Então, justamente é necessário essa ferramenta aqui, um nível, né, para você encontrar, no caso, para você fazer, né, um risco na parede, né, vertical, da onde você vai alinhar o papel de parede, né? Você faz uma linha de cima a baixo, riscando com um lápis, né, uma linha vertical, né? Porque se tu fizer conforme, né, por exemplo, se tu iniciar num canto e tu obedecer, né, o alinhamento da parede, às vezes a parede está torta. E quando tu coloca a primeira faixa torta, as próximas vão ficando cada vez mais, como posso dizer, vai se somando cada vez mais aquele erro. Principalmente em material, né, que tenha desenho. Tu vai notar essa diferença muito grande. E de repente pode ser que em uma parede muito larga, né, na medida, pode ser que falte papel no final, ou na parte superior, ou na parte inferior. Então o alinhamento é muito importante, né, para dar essa qualidade na instalação. É para ser uma coisa retinha, bonitinha. Outra observação que tem que fazer na hora da instalação, né, do papel é não exceder na quantidade de cola, né? É melhor pecar pela falta de cola, tá, do que pelo excesso. Por quê? O que eu geralmente recomendo para os meus alunos? Quando tu coloca a primeira faixa, né, na mesa e vai aplicar a cola, colocar pouca cola, espalhar bem aquela cola que tu colocou, tá? Espalhar bem essa cola, observando que sempre, né, no sentido longitudinal do papel, tá? Não faça esse tipo de movimento, porque quando tu passar o rolo na borda aqui, ó, do papel, no trazer o rolo pode ser que tu comece a sujar a borda, né, onde tem aonde vai ficar, né, no caso na parede, né, o acabamento, na verdade, vai sujar de cola. Então aí tu tem cola na emenda, vai ficar muito feio, né? De repente dependendo do material pode até ficar marcado, né? Então sempre no comprimento do papel. E quando fizer aqui na ponta, né, sempre observar, tomar o máximo cuidado para que o material, a cola, não vá para baixo do papel, tá? Então, colocar, né, cola e espalhar o máximo possível, tá? Espalhar bem, que ela não fique com sobra de cola em cima do papel. E depois tu vai fazer a aplicação do papel na parede. Se tu sentir que ela não aderiu muito bem, você pode, no caso, né, quando tiver um pincel e aplicar um pouquinho de cola nas bordas do papel aqui na hora da instalação, lá na parede, tá? E a partir da segunda faixa, você aumenta um pouco mais a quantidade de cola no papel, tá? Então é melhor iniciar, né, a primeira instalação com pouca cola para justamente ver como é que o teu papel comporta, porque tem muitos papéis que absorvem muita cola e tem outros que absorvem muito pouco. Então, tem paredes que são muito porosas e tem outras paredes que não. Então, depende muito do tipo de pintura que tem na parede e também depende muito do papel que você tem. Então, é melhor que você coloque
menos cola e faça o primeiro teste. E se tu vê que ela não aderiu muito bem, então a partir da segunda você aplica um pouquinho mais de cola, né, para chegar no ponto ideal. Por quê? Se você carregar o papel com muita cola, no momento da instalação e de aplicar a espátula, se você fizer esse movimento, que não é recomendado para lateral, para fora, né? Não é recomendado, porque justamente isso aqui vai forçar a cola a sair pelas bordas. Então, sempre fazer, né, o movimento de cima para baixo ou de baixo para cima, né? E para fixar o material, você vai pegar no meio e vai, né, fazendo aquele movimento de espinha de peixe, mas só que nunca passando para a borda. Tá? Se passar para a borda, se for com muita cola, a tendência é sair para a lateral. E com isso, faz aquelas manchas no papel de parede, né? Ou na emenda, quando a outra está do lado, né? Ou nesse lado aqui, tu acaba sujando o próprio papel com a cola que sai de excesso. Então, coloca o suficiente e o movimento é para cima e para baixo, tá? Todo o papel. Assim você vai evitar aquelas manchas indesejáveis, né, nas emendas e que mancha geralmente o papel de parede. Iniciar, né, a aula de como vocês realizar o corte do papel de parede, eu vou retomar com vocês, né, os tipos de papel, na verdade os tipos de encaixe de papel, tá? Retomar a aula, porque vai ser importante aqui vocês saberem o tipo de papel que vai ser, no caso, realizado o corte, porque cada tipo, tanto os lisos como os estampados, né, com desenho casado lado a lado, ou casado, né, tem o desencontro. Então vocês têm que saber um pouco mais do papel, justamente para fazer o corte certo, né, de fazer o corte de forma assertiva, né, porque se vocês não identificarem o tipo de papel, na hora de cortar, você cortar, realizar o corte, pode dar problemas, tá? Então eu vou retomar a aula. Então, como eu tinha apresentado, né, existe 3 tipos, né? O que você não precisa cuidar, né, do desenho, do encaixe lado a lado, né? Você, na verdade, você coloca ele não tem um desenho, né, na verdade, para casar. São papéis lisos, ou papel listrado, ou papel texturizados, tá? São papéis que não há necessidade. É aquele onde indica o desenho, né, de encaixe, é aquela que tem uma seta e uma bolinha zero do lado, tá bom? Então é que nem esse papel aqui, tá? É um papel com textura, tá? Ele é uma textura tipo na vertical, uns arranhões assim, né? Então é uma textura, tá? Então esse encaixe da textura, não há necessidade de você casar desenhos, tá? Não há necessidade. Você pode instalar onde quiser que vai dar certo. Ó. Não depende de desenho, de casar desenho, né? Tanto do lado esquerdo como do lado direito, né? Ela é corrida, na verdade, né? Ó. Então esse aqui é o papel que tem maior aproveitamento, tá? Ele não tem perda. Na verdade, tu vai tirar a altura, né, do pé direito, né, do forro até o rodapé ou até o chão, tá? E acrescentar uma margem de segurança, tá? Geralmente os fabricantes indicam 10 centímetros, tá? Então, esses papéis aqui, ó, não tem encontro de desenho, não tem perda, tá bom?
Então tem 100% de aproveitamento desse papel aqui, tá? Eu vou tirar esse aqui e vou apresentar para você um outro tipo, né? Que seria com um desenho lado a lado. Então eu vou pegar aqui um desenho lado a lado. Vou colocar aqui. Para vocês conhecerem. Esse desenho aqui, né? É o desenho aquele, o encontro lado a lado, tá? O desenho, o encaixe dele vai ser lado a lado. Então aqui está o outro, né? A outra faixa. Vocês podem ver que o desenho, né? Foi cortado igual, né? Na mesma altura, praticamente, ó. Né? Se for ver aqui do lado, ó, esse desenho é igual a esse, como lá também, ó. Que é desenho com a flor. Então o encaixe desse tipo de papel é lado a lado, tá? Então ela é, pode ver, vai colocar aqui, ó, vai casar o desenho, tá? Esse desenho é o que está lá do outro lado, né? Aquela flor lá. Então pode ver que está no mesmo alinhamento. Então o desenho, o encaixe dele é, né? Ele é repetido, assim, de lado a lado, tá? Não tem desencontro. Ó, se eu botar o papel lá, ó, é para casar o desenho lá, igual. Ó. Entendeu? Aí eu trago para cá, ele vai encaixar desse lado de cá. O desenho vai ficar completo. Ok? Então esse é... Ele tem uma pequena perda, né? Pode ser perda em cima ou embaixo. Quando tu for cortar na altura da parede, geralmente tu tem uma perda, tá? Pode chegar entre 26 a 30 centímetros de perda. Tudo depende muito do desenho, tá? E da forma, da margem que você também deixou, tá ok? Então isso aqui é só para relembrar, né, dos tipos de papéis que a gente já viu, né, naqueles... eu falei com vocês já naqueles desenhos, né, dos rótulos. Então lá eu já identifiquei, tá? Eu só estou repassando para reforçar um pouco mais, porque a próxima aula, que é corte de papel, você vai ter que observar esse tipo de desenho, tá ok? Então eu vou colocar mais esse aqui. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse aqui já ele é desencontrado, tá? O lado esquerdo não combina com o lado direito, tá? Aqui no lado direito tem uma flor. Se ela fosse casado, a continuidade daquela flor teria que estar desse lado aqui, ó. Mas só que ela está desencontrada, ela está lá em cima. Ou aqui embaixo, não sei se vocês enxergam, tá? Então ele tem um desencontro aqui, ó. Então a continuidade daquela flor está aqui, ó. Ou em cima ou embaixo, tá? Então o desencontro geralmente é em torno de uns 26 centímetros por ali, tá? 26,5 por ali, mais ou menos. Essa distância aqui. Opa, caiu. Tá? E para vocês terem mais entendimento, ó, pode ver que esse desenho aqui, ó, não se repete, não é igual aquela. Tanto é que a Torre Eiffel, ao invés de estar lá em cima, está aqui embaixo. Tá vendo? Ó, o mesmo tamanho, mas só que a flor não está lá, ela está aqui em cima ou embaixo. Então ela é desencontrada lá de esquerdo para o lado direito. Aqui vai casar certinho. Tá vendo? Então esse aqui, ó, são os papéis desencontrados. Então aqui sim, aqui vai ter mais perda ainda, podendo chegar a 53 centímetros até mais. Tá? São papéis que tem
uma margem de perda muito grande. Então, tu acaba consumindo muito papel, né, de parede. E aí, observação, tanto esse papel com desenho como o lado a lado, você sempre tem que manter a sequência, tá? Por exemplo, se você começou a cortar, então sempre vai ter a continuidade da coisa. Tu não tem como, numa parede, quando for medir, sempre considerar as faixas sempre na sequência, porque como um vai ter que casar o desenho, tu não tem como cortar pela metade o papel, enquanto que o listrado, né, texturizado, o listrado dependendo, algumas se for dentro da, né, tem dentro dele tiver uma repetição até consegue cortar, tá? Mas o texturizado e o liso, isso tu pode fazer um corte e emendar ela tranquilo. Mas essa aqui não, esses que tem desenho lado a lado ou outra, tu sempre tem que manter o padrão, sabe? Sempre uma faixa, uma do lado da outra, tá? Para dar certo na hora da instalação. Eu não tenho como conseguir cortar ela assim, né? 3 faixas inteiras e uma metade, depois eu continuo com uma faixa inteira, tá? O desenho não vai casar, então sempre uma do lado da outra, tá? Por isso que a gente tem que observar direitinho da onde que a gente vai iniciar o papel de parede, justamente para ter o melhor aproveitamento do papel, tá? E com as sobras tentar montar onde que falta, né? Onde precisa casar o desenho. Então tem que observar muito bem, né, na hora de cortar esses papéis, calcular muito bem. Então tu perde um pouco mais de tempo, sim, calculando, né, para ver de que forma tu vai realizar os cortes para ter o melhor aproveitamento do papel, tá ok? Então só para vocês saberem, então os encaixes são então a zero, né? Então tu pode encaixar onde quiser, que não tem problema nenhum. O de lado a lado, tá? Porque os desenhos precisam estar no lado a lado para casar. E aquele desencontrado que eu mostrei para vocês, tá bom? São esses 3 tipos de papéis que existem no mercado, né? Eu já comentei que teve um caso que a repetição acontecia no quarto, né? Na quarta faixa. Esse aí foi um caso raro, depois eu nunca mais peguei um papel desse tipo, tá? Mas você tem que estar sempre, né, verificando o rótulo, justamente por causa dessas informações, tá bom? Então são os principais são esses 3 tipos, tá ok? Então, na próxima aula eu vou começar a falar um pouco mais de como realizar as medições e como realizar o corte e justamente esses papéis que tem, né, são lado a lado, o desenho lado a lado e o desencontrado, né, tem que ter tem que observar mais, né, tem que ter um cuidado a mais na hora de cortar o papel, tá ok? Sobre medição, né, a medir a parede onde vai ser instalado o papel de parede. Nesse caso, vai ser instalado nessa parede aqui, né, do fundo aqui, ela tem papel de parede, mas é somente didático, a gente vai fazer a medição da altura e da largura dessa parede aqui, tá? Da onde a gente deve iniciar a instalação do papel de parede? Da esquerda ou da direita? Nesse caso aqui, nesse ambiente onde eu estou, quando a gente entra nesse ambiente, à primeira vista, o que a gente mais enxerga é o lado direito, né, dessa parede. O lado esquerdo não, nem tanto. Então a gente vai observar, né, no caso a gente vai dar tomar mais cuidado em iniciar a instalação pelo lado direito. Tá? Por quê? Porque aqui a gente vai começar com uma faixa inteira, o desenho vai ser inteiro, né? Então, nesse caso, eu recomendo pela direita. Tá? Se de repente no ambiente onde você estiver, você entrar nesse ambiente e ver que é o lado esquerdo que dá mais ênfase, você inicia pelo lado esquerdo, tá bom? E no caso, de repente, se você não tiver, no caso, só uma parede, né? Você vai fazer tipo um L e tiver que iniciar, não inicia muito no canto aqui.
considere mais ou menos de 2 a 3 centímetros a instalação do papel de parede, para dar melhor acabamento. Porque daqui você vai iniciar o outro, para essa faixa aqui ficar bem alinhada. Tá? Mas isso a gente vai explicar em um outro momento. Tá? Então, só para didático, vamos fazer a medição dessa parede aqui. Então, a altura dessa parede deu 2,50, né? Do teto até o rodapé aqui. 2,50. Eu considero mais 10 centímetros mais de segurança. Então, eu vou cortar o papel de parede com 2,60 de comprimento. Tá ok? E vamos ver a largura dessa parede. Essa parede tem a largura de 3,70. Tá? Então, vamos pegar a calculadora. Você pode pegar a calculadora do próprio celular. Então, 3,7 dividido por 0,53. O 0,53 é os 53 centímetros da largura desse rolo aqui de papel de parede. Tá? Então, a gente vai fazer o 3,7, os 13,70 metros dividido por 0,53 centímetros. Vai dar 6,98. Então, eu arredondo, na verdade, para 7. Então, quer dizer que eu vou precisar de 7 faixas de 2,60 para cobrir toda essa parede aqui. Tá ok? Né? Os tipos de papéis que nós temos no mercado e como devemos realizar o corte de cada tipo de papel, tá ok? Nesse caso aqui, nós temos o papel, né, em linho, tá? Que é um papel praticamente liso, né? Que ela é igual praticamente em toda a superfície, não tem desenhos. E também o papel listrado, tá? Que são papéis que tu aproveita, tem um aproveitamento de praticamente 100% do papel, tanto esse como esse material aqui. Nesses casos aqui, a medição, né, no caso, tu vai ter que pegar a altura da parede, né, acrescentar 10 centímetros a mais, para margem de segurança. Então eu vou demonstrar nesses rolos que já são, né, que são retalhos de rolo, para vocês terem uma noção, né, de como devemos realizar o corte do papel. Tá ok? Então, só para vocês terem uma noção, nesse caso desse papel aqui, tá? Eu vou retirar só um pedaço dela, né? E vamos considerar que esse pedaço aqui, né, seja uma parte em cima da janela, por exemplo, tá? Tem essa medida mais ou menos uns 60 centímetros, de 50 a 60 centímetros, e a gente vai querer cortar o segundo pedaço, tá? Então, nesse caso aqui, não há necessidade de colocar o papel lado a lado para verificar desenho. Então, é somente você colocar em cima, né, do papel da primeira folha que você já cortou, com a medida correta, e fazer o corte, né, da segunda faixa na mesma medida, no mesmo comprimento, né, da primeira. Tá? A mesma coisa você vai fazer com um rolo listrado. Então, aperto que você vai ter é muito pouco, tá? Então, o listrado também, se você vai fazer uma medição, né? Você corta o papel na altura que você quer, sempre considerando os 10 centímetros, né, de margem de segurança, e depois você faz o segundo corte no mesmo comprimento do primeiro, e assim sucessivamente, tá? Agora vou apresentar para vocês um outro papel, que é um desenho lado a lado, que é nesse caso aqui, ó. Você pode ver aqui que tem um desenho, tá? Você pode observar o desenho no material, no papel de parede. E esse aqui, ó, ele casa, ó, certinho o desenho, tá vendo? E se tu puxar para a lateral, esse desenho tem que casar, ó.
esse é o desenho, né, que a gente considera lado a lado, ó. Ele está na mesma posição, só que na lateral. Então, você vai cortar esse primeiro material no comprimento que você quer, tá? Nesse caso aqui, vamos simular aqui que seja essa medida aqui. E o segundo, né, segunda faixa, tu vai tirar nessa mesma medida. Então, só vai sobrepor aqui a imagem e vai realizar o corte do papel. Tá ok? E também temos o terceiro tipo de papel, que é o desencontrado, que eu já comentei. Esse aqui é o material que eu tenho, né? É um retalho somente para ilustrativo, né? Não é, o objetivo aqui não é cortar um papel inteiro para fazer a instalação. Esse vai ser num segundo momento, né? No mão na massa. Então, vamos simular que esse aqui, né? É um papel que foi instalado, tá ok? E eu tenho a continuação da bobina aqui, do rolo, né? E eu quero tirar a segunda faixa desse material. Se eu colocar aqui, ó, casando o desenho, aqui, ó, lado, né? Casando o mesmo desenho, e se eu puxar para o lado, vocês vão ver que não casou, ó, as letras. Ela não é lado a lado. Então, a gente desloca ela e aqui está o encaixe dela, ó. Entendeu? Então, vocês vão ter que cortar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Isso só vai ficar com essa parte aqui, que é a segunda faixa, que vai ser nessa posição aqui. Então, esse material aqui, no caso, você pode tentar aproveitar e ver se encaixa com esse desenho aqui. No caso desse aqui, né, que é estreitinho. Mas se for num rolo, numa faixa muito grande, de 2,40, 2,50, provavelmente esse pedaço aqui tu vai perder, né? Então tem uma perda muito grande, papéis de parede com desenho, né, desencontrado. É o papel é o rolo que tu mais tem perda de material, tá ok? Então basicamente são esses três tipos de papéis, né, que tu tem. Então, que é aquele papel que tu pode botar, né, em qualquer posição, que são papéis que no rótulo diz que é 0, né, que você pode colar lado a lado, sem problema de ficar cuidando do desenho. Tem aqueles com desenho, que tu tem que observar esse desenho, o encaixe, né, lado a lado. E tem esse aqui que o desenho é desencontrado. Então, esse que tem que ter o maior cuidado na hora do corte, tá? Para não ter erro. Porque depois, para arrumar, né, para consertar esse erro, exige um trabalho ainda maior. Tá ok?